Round 6 Temporada 2 nos trouxe centenas de segredos e curiosidades. Neste canal, analisamos muitos deles, mas como eu enviei tantos vídeos, decidi compilar todo o conteúdo. Hoje, no Charlie Towers, vamos revisar todas as curiosidades e referências que encontrei em um mês de trabalho. Você verá todos os segredos de Round 6 Temporada 2 neste vídeo, sem enrolação ou distrações. Pronto? Vamos começar! No início do jogo da boneca, Gi-hun verifica seu dente para garantir que ainda tem o rastreador que seus amigos colocaram nele. Mas ele descobre que foi removido e fica completamente assustado. Ele até diz a frase, "Estou acabado", enquanto a câmera se aproxima dele. Essa cena é idêntica a uma da temporada 1. Estou falando da vez em que jogaram o jogo dos biscoitos, quando Gi-hun descobriu que sua figura de guarda-chuva era extremamente difícil. Ele diz a mesma frase e a câmera se move da mesma maneira. A temporada começa com Gi-hun caçando o recrutador do Round 6. Para conseguir isso, ele se aliou a um sujeito mafioso que tem vários capangas sob seu comando. Mas esse homem já apareceu na primeira temporada. É o agiota que bateu em Gi-hun por não pagar suas dívidas. Parece que após a temporada 1, Gi-hun o procurou para pagar suas dívidas e contratá-lo como aliado. Depois do jogo da boneca, todos os jogadores estão assustados, mas Gi-hun se levanta para falar com os guardas. Ele reclama que agora tem direito a votar de acordo com a cláusula número 3. A maneira como Gi-hun se levanta é idêntica à de Sang-woo. Na primeira temporada, ele também pediu pela cláusula número 3. 참가자 과반수가 동의를 하면 게임은 중단된다. 맞습니까? Se você digitar as palavras Round 6-2 no Google, aparecerá um cartão na parte inferior. Se você clicar nele, começará automaticamente um mini-jogo idêntico ao da boneca. Aqui você poderá participar com jogadores assim como na série. Você deve avançar e parar, evitando que a boneca o detecte. Claro que se você falhar no jogo, não veremos tiros ou sangue. O jogador eliminado simplesmente desaparecerá, mas se você vencer, verá uma animação de celebração. No jogo da boneca, a jogadora trans salvou a vida de Gi-hun quando ele estava prestes a cair. Isso aconteceu de forma idêntica na temporada 1. Lembre-se de que, no jogo da boneca, Gi-hun caiu perto da linha de chegada, mas foi salvo por Ali. A partir dessa cena, descobrimos que Ali era um bom homem e bastante confiável. O mesmo acontece com a garota trans. A partir daqui, ela se torna alguém muito confiável e vital na série. Muitos ficaram surpresos que o frontman decidiu participar dos jogos. Mas por que ele fez isso? A resposta parece estar na temporada 1. No episódio final, vimos uma lembrança do frontman conversando com Il-nam, o criador dos jogos. Aqui o frontman perguntou ao velho por que ele queria participar, e ele respondeu a frase: "A melhor maneira de aproveitar esses jogos é jogando você mesmo", entendeu? Parece que essas palavras realmente afetaram o frontman, e é por isso que ele quis jogar novamente após tantos anos. No episódio 1, os amigos de Gi-hun jogaram um jogo mortal, forçados pelo recrutador, mas no final, o chefe deixou-se perder para que seu subordinado sobrevivesse. Ele fez isso porque era seu amigo, oficiou seu casamento e prometeu que cuidaria dele. Esse sacrifício nos lembra do que vimos no jogo das bolinhas de gude da temporada 1. Nesse jogo, a amiga de Gi-hun, Sae-byok, desenvolveu uma amizade com uma jovem, e no final, essa jovem se deixou perder para que Sae-byok sobrevivesse. Nas redes sociais, surgiu uma pequena polêmica, porque a garota trans é interpretada pelo ator Park Sung-hoon, que na vida real é um homem cisgênero. A reclamação surgiu porque muitos esperavam que o personagem fosse interpretado por uma atriz trans de verdade. Diante da polêmica, o diretor da série, Hwang Dong-hyuk, declarou que queria sim escolher uma atriz trans real. Mas foi muito difícil porque na Coreia do Sul, não há muitas atrizes que se declararam abertamente trans. Então foi mais fácil buscar um homem cisgênero. Quem é o boneco na cena pós-créditos? Segundo o próprio diretor da série, ele se chama Cheol-soo e é o namorado da boneca original. Esse boneco é baseado em um personagem de livros infantis da Coreia. Lembre-se de que a boneca também é baseada em um personagem de livros. Ela se chama Young-him e nos livros é uma grande amiga de Cheol-soo. Muitos acreditam que a cena pós-créditos está nos mostrando um jogo que Gi-hun jogará na temporada 3. No entanto, isso pode não ser verdade. Na cena, vemos que o jogador número 100 está participando. Esse jogador já apareceu na temporada. É o velho malvado. No entanto, se olharmos atentamente a cena pós-créditos, veremos que a pessoa com o número 100 não tem cabelos grisalhos.
Não é um velho, então não poderia ser o mesmo jogador. Eu tenho a teoria de que essa cena é do passado. Talvez seja o jogo em que o frontman participou, quando ainda era jogador. Lembre-se de que ele venceu os jogos em 2015, então talvez ele tenha enfrentado essa versão do jogo da boneca. No episódio 4, Thanos está batendo no youtuber, mas o número 1 intervém. Aqui, ambos têm uma discussão, mas tudo explode quando Thanos diz para ele voltar para casa e criar seus próprios filhos. A partir daqui, o número 1 perde a paciência e o agride. Isso tem uma explicação clara. O número 1 é o frontman, e graças ao irmão dele, sabemos que sua esposa morreu grávida. Ou seja, o frontman perdeu um filho há muito tempo. Por isso ele não suportou o comentário de Thanos e o agrediu. No final da temporada, é revelado que o capitão do barco é um traidor e sabotou os planos do policial desde o início. Isso é ainda mais interessante se lembrarmos que ele passou 2 anos explorando o mar, com o policial em busca da ilha de Round 6. Com o que sabemos agora, podemos entender que o capitão trabalhou com o frontman desde o começo e ocultou a ilha em todas as buscas. Eu até arriscaria dizer que o frontman contratou esse homem desde o início para salvar seu irmão no final da temporada passada. Lembre-se de que o frontman atirou no ombro dele. Certamente, a partir daí, ele chamou esse capitão para salvá-lo e cuidá-lo durante esses anos. Todos nós ficamos com a música do jogo do carrossel na cabeça. Mas de onde ela veio? Bem, é uma canção infantil muito popular na Coreia do Sul, e seu nome seria traduzido como Roda Roda. Agora vou mostrar a versão original para vocês. Eu li comentários criticando o fato de que é incoerente terem retirado o rastreador da boca de Gi-hun, mas outros personagens conseguiram levar coisas perigosas para os jogos. Por exemplo, Thanos trouxe drogas e a senhora trouxe uma faca. Isso não é um erro. Lembre-se de que o objetivo dos jogos é proporcionar um espetáculo para os VIPs. Por isso, permitem que entrem com objetos que possam causar violência ou mais ação. Mas no caso do rastreador de Gi-hun, ele apenas teria arruinado o jogo. Na nova temporada, somos apresentados a uma mulher que é uma guarda rosa. Também é mencionado que ela fugiu da Coreia do Norte, deixando para trás sua filha de 1 ano. Nessa cena, ela conversa com um homem que está ajudando a procurá-la. Esse é o mesmo homem que Sae-byok contatou na primeira temporada. Lembre-se de que ela também fugiu da Coreia do Norte e precisava desse homem para trazer sua mãe para a Coreia do Sul. De fato, no mesmo episódio, Ji-hun também fala com esse homem, pois ainda estão tentando trazer a mãe de Sae-byok. Se você procurar Round 6-2 no TikTok, aparecerá uma opção para participar de uma competição com a temática da série. Aqui você poderá acumular pontos jogando jogos do programa e ganhar recompensas. Por exemplo, sua foto de perfil ganhará uma moldura com o clássico número 456, pertencente a Gi-hun. No final da temporada, podemos ver que o jogador 246 leva um tiro. Podemos pensar que ele morreu, mas se olharmos com atenção, notaremos que o guarda que atira usa uma máscara de triângulo, a mesma da garota norte-coreana que vimos anteriormente. Essa mulher conheceu a filha do 246 e criou empatia por esse homem. Isso me faz pensar que provavelmente ela não atirou em um ponto vital. Ela apenas o feriu para escondê-lo junto com os corpos que são escolhidos para o tráfico de órgãos. Certamente ela o ajudará a escapar na parte 3. Mas o que você acha dessa teoria? Muitos criticaram a nova temporada dizendo que é bastante fraca e reclamam especialmente de seu final inconclusivo. No entanto, isso sempre foi planejado. Há algum tempo, o diretor da série declarou que gravou as temporadas 2 e 3 ao mesmo tempo e as criou pensando que ambas contariam uma única história, como parte 1 e parte 2. Isso explica por que a temporada 2 parece tão incompleta. Muitos se perguntaram por que o número 388, Dai-ho, ficou paralisado no final da temporada. Parecia que isso só aconteceu durante o grande tiroteio do final, mas analisando o episódio, notamos que ele ficou paralisado desde o início da revolta de Gi-hun. Podemos vê-lo escondido, enquanto todos atiram. Desde o início, ele sempre teve medo de armas. Isso nos leva a 2 teorias. Algo aconteceu com ele durante a guerra, e por isso ele tem tanto medo de armas. Ou a segunda opção é que ele mentiu, e realmente nunca teve treinamento militar. O que você acha? No início do jogo do carrossel, na primeira rodada, podemos ver algo interessante atrás de Gi-hun. Aqui, um ator está fazendo caretas engraçadas para a câmera. Dura muito pouco, mas vou pausar para que vocês possam ver. Em várias cenas, o frontman revelou que era um infiltrado, mas Gi-hun não percebeu. Vou te contar agora. No jogo de 6 pernas, o jogador número 1 tinha a missão de girar um peão, mas ele falhou 3 vezes. Isso desanimou todos, mas no final, ele conseguiu na 4ª tentativa.
O interessante é que, se olharmos com atenção, nas 3 primeiras tentativas, ele girou o peão com a mão direita, e após falhar, tentou com a mão esquerda e conseguiu. Você está pensando o mesmo que eu? De fato, o frontman é canhoto, e só usou a mão direita para perder tempo e fingir que era ruim nos jogos. Na verdade, se olharmos várias cenas, perceberemos que o personagem sempre usa a mão esquerda para tudo. Inclusive, se voltarmos à primeira temporada, veremos que ele usou a mão esquerda para atirar no irmão no final da temporada. Ele é canhoto, é por isso que ele falhou com o peão, ao usar a mão direita. Nesta temporada, vimos a morte do recrutador. Sua vida terminou quando Ji-hoon o derrotou no jogo de roleta russa, e o recrutador se suicidou. O interessante é que tudo isso foi pronunciado na primeira temporada. Quando Gi-hoon conheceu o recrutador na primeira temporada, a primeira coisa que fez foi apontar uma arma de brinquedo para ele. Desde então, já estavam insinuando que a vida do recrutador terminaria por uma arma, e que Gi-hoon estaria diante dele. Quando Ji-hoon cuida da mãe de Sang-woo, podemos notar que ela é dona de um mercado de peixes. Mas a parte mais interessante é que no lado superior direito há uma placa com algumas letras coreanas. Se traduzirmos, está escrito Mercado de Peixes de Sang-woo. Vamos lembrar que Sang-woo morreu no final da última temporada. Ele amava sua mãe, mas nunca conseguiu voltar para ela. Este detalhe deixa claro que sua mãe ainda se lembra dele, mesmo que Sang-woo tenha desaparecido há 3 anos. Ela nunca esqueceu o filho, e é por isso que o mercado de peixes leva seu nome. Você pode ver essa curiosidade se assistir à cena com legendas, já que a Netflix gentilmente traduziu a placa para nós. Mas é preciso ativar as legendas. Durante o jogo do carrossel, ouvimos uma música muito cativante. Em vídeos anteriores, já contei que essa é uma música infantil da Coreia do Sul. No entanto, há mais sobre isso. Na cena, vemos Thanos e seu amigo dançando freneticamente enquanto seguram os braços um do outro. No início, pensei que eles estavam apenas dançando sem objetivo, mas na verdade, estão imitando os movimentos de dança da música infantil. Veja você mesmo, os movimentos são idênticos. Na Coreia, as crianças também giram em pares, enquanto seguram os braços umas das outras. Em várias cenas, quando os jogadores morrem, Gi-hoon olha para eles com tristeza. Se prestarmos atenção nesses momentos, o jogador 01 encara Gi-hoon com certo desdém. Isso aconteceu durante o jogo de 6 pernas, e também pode ser visto no jogo do carrossel. Isso tem um contexto poderoso. O frontman entrou como jogador para vigiar Gi-hoon, mas também o fez por causa de uma aposta que fizeram na limusine. Gi-hoon é um homem que tem fé na humanidade. Ele sempre vê o lado bom das pessoas e se importa com todos. É por isso que passa o tempo salvando jogadores e fica angustiado quando alguém morre. O frontman acredita no oposto. Ele acha que os humanos são maus e hipócritas. Ele diz que todos seriam capazes de matar se necessário. É por isso que, nessas cenas, ele olha para Gi-hoon com desdém, pois despreza como ele se importa com os outros. Isso ganha mais significado no episódio final, quando Gi-hoon cria um plano para atacar os guardas. Mas para conseguir isso, ele precisa sacrificar seus colegas de equipe. Nesse ponto, o frontman sorri, porque fica satisfeito ao ver Gi-hoon finalmente ceder e provar que é capaz de matar inocentes para alcançar um objetivo. Para o frontman, é aí que ele ganha a aposta. Quando a garota norte-coreana dorme em seu carro, ela é interrompida por alguém que lhe entrega um cartão de Round 6. Não vemos o rosto dessa pessoa, mas podemos dizer que ela está vestindo um terno preto com gravata. Mas quem é? Segundo muitos fãs da cultura coreana, essa pessoa é o ator Lee Min-ho, famoso pela série Boys Over Flowers e muitas outras. Mas qual é a evidência? Na cena podemos ouvir a voz do personagem, e muitos fãs têm certeza de que reconhecem a voz do ator. Ouça você mesmo e peça a opinião de um fã do ator nos comentários. 넘길게요. 강노을 씨, 강노을 씨. 니들 김장해 본 적 있어? 없지? 강노을 씨. Se Lee Min-ho participasse da série, ele poderia assumir o lugar do recrutador, que morreu no início da temporada. Um ator dessa popularidade seria ideal para a terceira temporada de Round 6. Além disso, na cena, o personagem está vestindo um terno, assim como o recrutador anterior. No jogo do carrossel, temos um momento muito emocionante, quando o jogador 125 trai seu amigo. Ele faz isso por meio de um jogo de pedra, papel, tesoura. A traição é muito triste, considerando que essa garota era a única gentil com o jovem, mas ele ainda assim a abandonou. Tudo isso parece ser uma recriação da trágica traição de Sang-woo a Ali na primeira temporada. Vamos lembrar que Sang-woo o enganou no jogo das bolinhas, o que levou à sua eliminação. Essa foi uma das mortes mais dolorosas da temporada. Além disso, o jogador 125 deixou essa garota morrer mais tarde, quando o amigo de Thanos a atacou. Ele poderia tê-la ajudado para compensar
confessar seu erro, mas não o fez. Segundo o diretor da série, esse jogador é o mais humano da temporada e representa o que qualquer pessoa normal faria em situações extremas como as de Round 6. No início do jogo do carrossel, Thanos faz uma dança bastante peculiar. Aqui o vemos constantemente balançando o braço. Esse não é qualquer movimento de dança. Na vida real, Thanos é interpretado por um cantor e dançarino popular, conhecido como Top. Ele fez parte do grupo musical Big Bang. Esse grupo tem uma música chamada Bang Bang Bang, e o movimento de dança que Thanos faz vem dessa música. Você pode ver que eles são idênticos. De fato, segundo a equipe de produção, pediram a Top que improvisasse suas cenas de dança, e aparentemente, o ator achou que seria uma boa ideia fazer movimentos icônicos de sua carreira musical. Muitos de nós nos perguntamos qual será o próximo jogo na terceira temporada. Segundo a cena pós-créditos, haverá um desafio envolvendo a mesma boneca do primeiro jogo, mas adicionando uma boneca masculina. Teorias estão surgindo por toda parte, mas uma das mais populares é que essas imagens correspondem a um jogo chamado Jack e Jill. Esse jogo consiste basicamente em os jogadores subirem uma colina para buscar água de um poço usando 2 baldes, um em cada mão. Depois, devem descer a colina com os baldes cheios, sem derramar a água. O jogo é simples, mas se for adaptado para Round 6, é provável que as bonecas detectem o movimento dos jogadores. E o semáforo que vemos obrigará os jogadores a parar e seguir, como no primeiro jogo da temporada. Claro, qualquer um que se mova quando não deve será eliminado. Recentemente surgiu a notícia de que o ator Leonardo DiCaprio fará uma participação especial na terceira temporada de Round 6. Segundo o portal coreano Osen, seu papel é um segredo e será bastante pequeno. Essa notícia se espalhou por toda a internet. Em resposta, a Netflix declarou que a informação é falsa. Mas quem está certo? Inclua essa notícia entre as curiosidades, porque para mim, a participação de DiCaprio faz sentido. O ator já declarou repetidamente ser um grande fã da série e disse que adoraria participar de alguma forma. Evidentemente, a Netflix nunca admitiria que tem uma participação especial planejada para ele. Isso arruinaria a surpresa. Pessoalmente, acho que, se Leonardo DiCaprio fosse se juntar a Round 6, seria como um VIP, um dos indivíduos ricos, que só aparecem durante as finais dos jogos. Na última temporada, todos eles eram americanos, e tiveram aparições muito breves. Esse seria o papel perfeito para Leo. Mas o que você acha? Recentemente surgiu uma teoria incrível. Muitos afirmam que o jogador número 125 é um VIP infiltrado nos jogos, e que de fato, até apareceu na primeira temporada. Mas qual é a evidência? O número 125 é interpretado pelo ator David Lee, e se verificarmos os atores da primeira temporada, notaremos que o VIP número 3 é interpretado por um David Lee. Isso é verdade. É este com máscara de cervo. A teoria é genial, e embora eu adorasse que fosse verdadeira, a realidade é que não é. A confusão surge porque os nomes dos 2 atores são iguais, mas são pessoas diferentes. O IMDb, maior base de dados de cinema do mundo, mostra que eles têm 2 arquivos diferentes. O David Lee da temporada 2 é um jovem ator coreano, que teve muitos papéis em seu país. O outro David Lee é um ator americano, que teve poucos papéis em sua carreira. Além disso, sendo mais direto, esta é uma foto mais próxima do VIP número 3. Reparem no pescoço dele. Tem rugas claras de um homem maduro. O ator coreano, por outro lado, é muito mais jovem. Agora ouçam a voz de ambos os atores. You to bet so much on number 69. 근데 왜 너는 쟤네랑 같이 해? 나랑은 왜 하자고 했어? A voz do ator americano é claramente grave e não se parece em nada com a do ator coreano. Eu adoraria que essa teoria fosse verdadeira. Acho uma ideia lendária ver um VIP nos jogos, mas neste caso, a teoria se desmonta sozinha. No episódio 7, durante a revolução de Gi-hun, podemos notar um erro de produção bastante engraçado. Aqui durante o tiroteio, se olharmos para o lado direito, veremos um cameraman da produção. Dura muito pouco, então estou congelando a imagem para que vocês possam vê-lo. Sim, é um cameraman. Quando Gi-hun derrota o recrutador no jogo da roleta russa, ele faz uma expressão bastante peculiar. Se pararmos a imagem e dividirmos, notaremos que o ator Gong Yoo está mostrando 2 caras ao mesmo tempo. Por um lado, temos uma expressão de arrogância, a mesma que ele sempre manteve durante toda a série. Ele sempre foi alguém confiante. Olhem para sua boca, tem um sorriso evidente. Inclusive, há uma luz vermelha iluminando-o. É como se fosse um demônio. É o personagem que vimos durante toda a temporada. Mas se olharmos para o outro lado, notaremos o oposto. Ele tem uma expressão de medo e impotência. Seu sorriso aqui não existe. Não há uma luz vermelha macabra iluminando-o. Apenas uma luz simples, que o faz parecer pálido e humano. Inclusive, tem manchas de sangue simbolizando um ferimento. Ele perdeu e vai morrer. Ele sabe disso. Não é um demônio, apenas um homem. Alguns podem pensar que são apenas coincidências. Mas, considerando que Gong Yoo
é um ator de longa trajetória. Isso não pode ser coincidência. Isso é cinema, senhores. No início do jogo da boneca, todos olham para Gi-hun como se ele estivesse louco. Mas Thanos faz um comentário interessante. Ele diz que Gi-hun se parece com seu pai, já que o velho dizia loucuras quando chegava bêbado. Segundo Thanos, seu pai dizia que implantaram um dispositivo na cabeça dele. Isso pode ser uma pista de que o pai de Thanos participou do Round 6 há muitos anos. Lembremos que, segundo os registros, os jogos começaram há muitas décadas. Além disso, no episódio 1, quando Gi-hun retorna à cidade, descobre que está sendo monitorado com um chip atrás de sua orelha. Ele o retirou no início da temporada. Esse chip pode ser o mesmo mencionado pelo pai de Thanos. Quando a idosa conhece a jogadora 222, ela descobre imediatamente que está grávida. Isso porque, segundo ela, em seu bairro ajudou a trazer muitos bebês ao mundo. Além disso, nos diz que a grávida está nos últimos meses. Todo esse contexto é uma clara previsão de que ela dará à luz na temporada 3, e a idosa ajudará nesse processo. Não posso garantir, mas provavelmente o bebê será muito relevante na história. E seguindo com o mesmo tema, em várias cenas, o número 1 mostra preocupação com a jogadora grávida. Inclusive, temos uma cena em que ele dá seu leite, argumentando que de qualquer forma, ele não o quer, por ser intolerante à lactose. Esses detalhes não são coincidência. Lembremos que o frontman, no passado, tinha uma esposa, e ela morreu grávida. As cenas sugerem que, de alguma forma, ele se lembra de sua esposa graças a essa garota. Isso gerou teorias entre os fãs. Muitos de nós chegamos a pensar que ela será a chave para o desfecho do frontman. Alguns até acreditam que ele poderia abandonar a escuridão por causa desse bebê. A jogadora trans parece ser baseada em uma pessoa da vida real. Byung Hui-soo foi a primeira soldada transgênero da Coreia do Sul. Ela tinha uma carreira promissora como homem cisgênero, mas em 2020 foi para a Tailândia para realizar uma cirurgia de redesignação de gênero. Ao retornar, foi imediatamente dispensada do exército. Ela lutou contra essa decisão nos tribunais, mas infelizmente, o caso gerou uma forte depressão, e em 2021 foi encontrada morta em sua casa. Sua família herdou sua luta nos tribunais, e finalmente, conseguiu que a dispensa fosse cancelada em 2024. Byung Hui-soo se tornou um ícone na luta pelos direitos LGBTQIA+, no exército coreano. As conexões com a história da jogadora 120 são evidentes. Lembremos que ela também disse que era soldado e foi despedida ao iniciar sua transição. Além disso, ela disse que planeja ir à Tailândia para realizar suas últimas cirurgias. Round 6 tem referências claras a Breaking Bad, uma das melhores séries da história. Se analisarmos o final da temporada, a cena em que matam o amigo de Gi-hun é idêntica à icônica morte do amigo de Gus Fring. Reparem, nessa cena, Salamanca atirou no amigo de Gus de forma inesperada. Diante da situação, Gus partiu para atacar o assassino, mas foi detido. No final, seguram sua cabeça no chão para que ele possa ver seu amigo morto. É exatamente o que vimos com Gi-hun. Quando matam seu amigo, ele avança contra o frontman, mas os guardas o contêm e o deixam frente a frente com seu amigo. Há uma teoria muito interessante que sugere que o jogador 01, na verdade, é o filho biológico de Il-nam, o criador do Round 6. Essa teoria se baseia em vários pontos. Primeiro, quando o policial conversa com sua mãe, ela diz que o frontman foi adotado, ou seja, não é filho biológico dessa mulher. Sua família biológica é desconhecida. Além disso, quando o número 1 dá seu nome a Gi-hun, ele diz que se chama Oh Young-il. Este claramente é um nome falso, mas pode ser parcialmente verdadeiro. Talvez seja seu nome original, o que tinha antes de ser adotado. Lembremos que o nome completo do idoso era Oh Il-nam. Se prestarmos atenção, ambos os nomes começam com O. Na Coreia, os sobrenomes vêm primeiro. Isso significa que ambos têm o mesmo sobrenome. Essa teoria fica mais interessante quando lembramos que o número 1 revelou ser intolerante à lactose. Na primeira temporada, o idoso Il-nam disse a Gi-hun que seu filho também era intolerante à lactose. Se eles fossem pai e filho, isso explicaria como o frontman acabou se tornando tão importante no Round 6. O que você acha dessa teoria? O ator Lee Jung-jae, que interpreta Gi-hun, se tornou um dos atores mais bem pagos da Coreia. Na primeira temporada da série, ele recebeu um total de 2,2 milhões de dólares por todos os episódios. No entanto, após o imenso sucesso de Round 6, ele pediu um aumento para a segunda temporada. Desta vez, recebeu 1 milhão de dólares por episódio, somando 7 milhões no total. Mais do que o triplo da primeira vez. Quando Gi-hun planeja sua revolta contra os guardas, ele se organiza com seus amigos e diz que eles irão contra os diretores do jogo. Aqui, Gi-hun olha para cima, apontando para onde ele acha que o líder está. A parte interessante é que nesta cena, todos olham para o teto, exceto o frontman. O jogador 1 olha diretamente para Gi-hun.
Ele não olha para o teto, porque sabe que ninguém importante está lá. Em sua mente, Gi-hun está desafiando-o diretamente, e é por isso que ele devolve o olhar. A cena simbolicamente nos mostra como o frontman vem enganando Gi-hun o tempo todo. Sempre que Gi-hun aponta para um lado, o frontman já está em outro. Ele sempre esteve à frente de todos os seus planos. No episódio 2, Ji-hun liga para sua filha para ouvir sua voz uma última vez. Mas quando ela atende, fala em inglês. Isso é lógico, já que na temporada anterior, aprendemos que ela se mudaria para os Estados Unidos com sua mãe e padrasto. No entanto, a parte interessante é que isso nos lembra da mãe de Gi-hun. Na primeira temporada, ela disse a Gi-hun que não queria que sua neta fosse embora, porque se ela se mudasse para os Estados Unidos, esqueceria o idioma coreano. A ligação de Gi-hun nos faz pensar que a avó estava certa. No entanto, a menina não esqueceu totalmente o coreano. No final, ela acha que é seu pai quem está ligando e fala com ele em coreano, esperando que ele responda. A cena nos diz que, embora a menina tenha se adaptado aos Estados Unidos, ela não abandonou a Coreia, porque seu pai a conecta com essa cultura. No jogo do carrossel, durante a rodada final, foi instruído que apenas 2 jogadores poderiam entrar em cada sala. A parte interessante é que, assim que a ordem é dada, o jogador 1 agarra o amigo de Gi-hun e o leva embora. Isso tem muito contexto. O frontman sabe que nenhum guarda o matará, não importa o que aconteça. É por isso que ele decidiu levar o amigo de Gi-hun para protegê-lo. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria matá-lo com suas próprias mãos no futuro. Desde o começo, ele percebeu que esse homem era o único amigo de Gi-hun. Matá-lo seria um golpe crítico para Gi-hun. O frontman planejou essa morte desde o início. Nesta temporada, os guardas de rosa passaram por algumas mudanças. Desta vez, suas máscaras têm uma leve transparência, permitindo-nos ver um pouco da pessoa por trás delas. Na primeira temporada, isso não acontecia. Suas máscaras eram completamente sólidas, mostrando apenas o preto. Por que essa mudança? Bem, é porque na primeira temporada, o objetivo era retratar os guardas como seres totalmente anônimos. Eles não eram pessoas, mas soldados sem coração. Por outro lado, na segunda temporada, o diretor queria humanizá-los um pouco mais. É por isso que nos contam a história de uma mulher que é uma guarda-rosa. Ela faz isso para recuperar sua filha perdida. A série tenta nos dizer que, apesar de tudo, esses guardas também são humanos. Por isso vemos através de suas máscaras. Agora sabemos que existem humanos reais por trás delas. Round 6 desenvolveu uma técnica horrível para destruir seus participantes. Deixe-me explicar. Na segunda temporada, fomos apresentados ao jogo do pentátulo. Aqui, os jogadores devem formar equipes de 5. Este jogo é projetado para unir os jogadores e torná-los amigos. No entanto, o próximo jogo é o carrossel. Aqui, as equipes são forçadas a se separar e entrar por portas diferentes. Em cada rodada, o número de jogadores por sala diminui, então as equipes são forçadas a eliminar alguns membros. Isso é feito para que os jogadores formem amizades no pentátulo e depois traiam ou até matem uns aos outros no carrossel. Vimos isso com a equipe de Thanos, onde todos se traíram. Claro, essa técnica não é nova. Também foi usada na primeira temporada. Lá tivemos o jogo de cabo de guerra, onde os jogadores formaram equipes e surgiram amizades. Mas depois veio o jogo das bolinhas de gude, onde os jogadores foram forçados a matar seus parceiros. Essa técnica demonstra quão macabra é a organização de Round 6. Não basta para eles matar as pessoas, eles querem que as mortes sejam dolorosas. Se todos fossem estranhos, o sofrimento não seria tão intenso. Mas se os jogadores forem amigos, as traições se tornam mais divertidas para os VIPs. No jogo do pentátulo, o frontman jogou ao lado dos protagonistas. Curiosamente, eles acabaram sendo o último time. Para mim, isso não foi coincidência. Evidentemente, o frontman não poderia morrer nos jogos, então colocaram seu grupo por último, para garantir que não houvesse testemunhas, caso eles falhassem no desafio. Se isso acontecesse, os guardas simplesmente teriam que matar todos, exceto o frontman. E como não haveria outras equipes, não haveria testemunhas. Desde o começo, o jogador 1 jogou com segurança. Isso não é incomum. Na primeira temporada, o idoso Il-nam também usou truques semelhantes para garantir sua sobrevivência nos jogos. Quando a polícia e sua equipe inspecionam uma ilha, encontram uma armadilha explosiva. A explosão assusta a equipe dentro do barco, e todos imediatamente olham para a ilha. No entanto, se prestarmos atenção, o capitão do navio não fica surpreso. Ele vira a cabeça muito lentamente, porque evidentemente, ele é um traidor.
Ele já sabia que havia uma armadilha naquele local. Desde o início, ele mostrou suas verdadeiras intenções, mas nós não percebemos. No pentatlo, tivemos um momento épico, quando o jogador 388 venceu o jogo de Gong. Daiho demonstrou maestria nesse jogo, dizendo que costumava jogá-lo muito com suas irmãs. No entanto, vídeos dos bastidores revelam que o ator não realizou os movimentos. A produção contratou um profissional de Gong. Esse homem realizou os movimentos com as mãos, que foram editados junto com as cenas de Daiho, para criar a ilusão de que ele fez tudo. O ator Kang Ha-neul declarou que praticou muito para essa cena, porque achava que ele mesmo faria os movimentos. Mas no final, a produção decidiu que um profissional cuidaria de tudo. No episódio 2, descobrimos que a garota norte-coreana trabalha como animadora infantil. No entanto, no mesmo episódio, ela se demite porque está voltando ao jogo da Lula como uma guarda. Aqui, um de seus colegas de trabalho pergunta como ela consegue sobreviver tantas horas, usando aquela cabeça de coelho. A garota não responde, mas podemos deduzir que não é difícil para ela. Se ela trabalha como guarda-rosa, isso significa que já está acostumada a usar uma máscara por muitas horas ao dia. A cabeça de coelho não é nada comparado a isso. No jogo do carrossel, a mulher louca diz a Gi-hun uma espécie de profecia. Ela diz: há uma razão pela qual sua vida durou mais do que o destino determinou, e você foi trazido aqui por um motivo. Essa frase nos diz que Ji-hun deveria ter morrido há muito tempo. E é verdade, ele venceu os jogos na primeira temporada, mas deveria ter morrido desde o início. No jogo da boneca, ele tropeçou, mas foi salvo por Ali. No jogo do biscoito, ele sobreviveu por acaso, quando uma gota de suor caiu no biscoito, levando-o a perceber que poderia lambê-lo para vencer. No jogo de cabo de guerra, ele só venceu porque o velho jogou ao lado dele e revelou um truque para vencer. No jogo das bolinhas de gude, Gi-hun viveu porque o velho literalmente deixou ele vencer. Ji-hun deveria ter morrido no início dos jogos, mas como a mulher louca disse, por algum motivo, sua vida durou mais do que o destino determinou. Gi-hun foi literalmente escolhido pelo destino para cumprir uma missão. Nessa cena, o diretor da série nos diz que Ji-hun ainda está vivo, porque tem algo importante a fazer. Muito provavelmente, essa missão envolve a mulher grávida, já que a mulher louca continua olhando fixamente para ela. Já falei antes em outros vídeos sobre a importância da mulher grávida. Uma teoria surgiu, sugerindo que o jogador 388, Daiho, é um VIP. Essa teoria é baseada em várias pistas. A primeira aparece após o jogo da boneca, durante a primeira votação. Aqui os guardas chamam os jogadores pelo número e mencionam 388. Mas o estranho é que a pessoa que aparece andando não é Daiho. Sabemos que ele é o 388, porque as legendas na cena mostram o número. Mas essa pessoa é completamente diferente. Por que eles trocaram o ator? De acordo com muitos fãs, isso aconteceu porque Daiho é na verdade um VIP, e nesse momento, ele ainda não tinha entrado nos jogos. Como o frontman, ele não participou do jogo da boneca, ele só entrou durante o pentatlo. De fato, em outra cena, Daiho nos diz que seu nome significa Grande Tigre, em coreano. Lembre-se, os VIPs usam máscaras de animais, e na primeira temporada, já havia um VIP com uma máscara de tigre, mas ele foi atacado pelo policial. Certamente com esse trauma, ele não voltará aos jogos. Daiho poderia ser o substituto desse VIP. Isso também explica por que durante o tiroteio final, Daiho atirou muito pouco e de forma desajeitada. Ele sempre parecia covarde ao usar armas. É possível que ele tenha feito isso de propósito, para prejudicar a rebelião. E pelo mesmo motivo, ele não trouxe cartuchos de balas, para atrapalhar tudo. Mas é claro, isso tudo é apenas uma teoria. O que você acha? No episódio 1, o recrutador morre jogando roleta russa com Gi-hun. Depois disso, no episódio 2, podemos ver seu corpo no sofá. Aqui seus olhos estão abertos. O interessante é que, se você olhar de perto, durante meio segundo, o ator pisca. Estou ampliando para que você possa notar isso. Aparentemente seus olhos doeram de mantê-los abertos por tanto tempo, e ele achou que ninguém notaria um piscar, mas nós notamos. No jogo da boneca, Gi-hun revela um truque a todos os jogadores para vencer. Ele diz que a boneca detecta movimento, então eles devem se esconder atrás de outra pessoa, para não serem detectados. Esse truque foi ensinado a ele por Sang-woo na primeira temporada. Naquele episódio, Sang-woo se escondeu atrás de alguém e compartilhou o truque com Gi-hun. Sang-woo foi o primeiro a descobrir como vencer o jogo da boneca, sem que ninguém explicasse isso para ele. Ele era definitivamente uma pessoa impressionante. Sang-woo foi feito para ganhar todos os jogos. No final da temporada, parece que o jogador 246 morreu porque um guarda atirou nele. No entanto, muitos de nós teorizamos que ele ainda está vivo. O guarda que atirou nele usa uma máscara de triângulo, assim como a garota da Coreia do Norte. Vamos lembrar que essa mulher empatizou com a filha de 246, então provavelmente o salvou por esse motivo.
Mas essa não é a curiosidade. O relevante é que recentemente, a atriz Park Gyu-young, que interpreta a Guarda-Rosa, postou esta foto no Instagram. Aqui vemos ela descansando em seu uniforme, mas ao fundo há alguém muito particular. Essa pessoa se parece com o jogador 246. Diga-me sua opinião. O interessante é que muitos fãs deixaram comentários sobre essa teoria, e a atriz acabou excluindo a foto. Com todo esse contexto, muitos fãs têm certeza de que esse guarda é 246. A mulher provavelmente o salvou e deu um uniforme rosa para que ele pudesse escapar com ela. Na primeira rodada do jogo do carrossel, o jogador 1 se separa do grupo e diz que vai sozinho. Após o massacre, vemos ele aparecer completamente feliz. Não sabemos com quem ele se escondeu ou como sobreviveu. Essa cena nos faz pensar que ele nunca realmente procurou um grupo. Ele simplesmente se escondeu sozinho em algum lugar aleatório. Obviamente, eles não o matariam porque ele é o líder. De fato, se olharmos de perto, ele até volta bem arrumado. Sem brincadeira. Olhe para o cabelo dele quando ele sai e olhe novamente quando ele retorna. O líder nem sequer suou para sobreviver a essa rodada. Em um vídeo anterior, eu disse que no episódio final, durante o tiroteio, um cinegrafista pode ser visto. Esse personagem se tornou viral porque foi um erro de produção bastante engraçado. Mas isso não foi o fim. Aparentemente, a Netflix percebeu a zombaria. Se verificarmos o episódio hoje, notaremos que o cinegrafista não existe mais. Ele foi editado. Eu revisei as cenas quadro a quadro e os vídeos são os mesmos. Então o cinegrafista foi removido com CGI. Parece que alguém da produção foi repreendido e tiveram que corrigir esse erro. Muitos fãs notaram que, em várias cenas, o frontman olha para o amigo de Gi-hun com genuína irritação. Isso acontece sutilmente e por apenas alguns segundos. Estou mostrando as cenas na tela. Parece seriamente que ele o despreza. Isso faz sentido se lembrarmos que o objetivo do frontman sempre foi quebrar a vontade de Gi-hun. Então, desde o início, ele identificou seu melhor amigo como uma ameaça. Por isso, ele sempre manteve um olho nele, esperando o momento ideal para matá-lo. Essa é a explicação mais lógica. Embora muitos fãs brinquem que talvez ele esteja apenas com ciúmes, porque Gi-hun prefere passar tempo com Jung-bae ao invés dele. O que você acha? No episódio 1, o recrutador cria um jogo no qual alguns sem-teto participam. Este jogo é uma representação clara de Round 6. A ideia é a mesma. Deixe-me explicar. O recrutador oferece ao sem-teto duas opções: comer pão ou tentar a sorte com um bilhete de loteria. O pão representa uma recompensa pequena, mas real, e o bilhete de loteria representa algo enorme, mas impossível de ganhar. Os sem-teto escolhem o bilhete de loteria, mesmo sabendo que nunca vão ganhar. Isso é exatamente o que acontece em Round 6. Os participantes jogam para vencer todo o torneio e ganhar milhões de won, mas as chances de ganhar são ridiculamente baixas. Esse prêmio é o bilhete de loteria. Por outro lado, em cada votação, eles têm a opção de desistir com o dinheiro que já ganharam. Esse pequeno valor é como o pão para o sem-teto. É uma opção pequena, mas real. Infelizmente, em ambos os casos, os jogadores preferem a opção mais ambiciosa, mesmo sabendo que é impossível vencer. Na última rodada do jogo do carrossel, todos tinham que se esconder em pares. Nessa cena, o jogador 120 está triste, porque sua amiga morreu na última rodada, mas o jogador 246 a salva trancando-se com ela. Até agora, tudo parece normal, mas muitos notaram algo interessante. A partir dessa cena, ambos os jogadores ficam juntos pelo resto da temporada. Literalmente, em todas as cenas, os vemos juntos. É difícil perceber porque eles estão sempre no fundo, mas eles permanecem juntos, não se separam. Isso levou muitos a pensar que a série está tentando insinuar um romance entre os dois personagens. De fato, durante a rebelião de Gi-hun, o número 120 salva 246 de um guarda. Eles estão sempre se protegendo. Mais tarde, o jogador 120 percebe que ele não sabe como usar sua metralhadora. Isso a faz decidir ensinar a todos como as armas funcionam. Ela fez isso por ele. Mesmo durante o tiroteio, eles atacam juntos. Meus amigos no cinema, nada é coincidência. Se eles foram filmados juntos o tempo todo, é por um motivo. Casal confirmado. Salve este vídeo. Poucos sabem que a jogadora 44, ou a mulher louca, na vida real teve um relacionamento com o capitão do barco. Isso mesmo, eles tiveram um relacionamento antes de Round 6. A xamã é interpretada pela atriz Chae Guk-hee, que conheceu o ator Oh Dal-soo em 2008, quando trabalharam juntos em um projeto de teatro. Mas o relacionamento romântico realmente começou em 2012, quando compartilharam o espaço no filme The Thieves. Tudo foi mantido em segredo, até que anunciaram publicamente o relacionamento em 2016. Infelizmente, o que acontece com muitos casais coreanos aconteceu com eles. Após anunciar o relacionamento, acabaram terminando em 2018, ou seja, ficaram juntos por 5 anos. Mais uma vez, o destino os uniu para compartilhar a tela graças a Round 6.
mas seus personagens não interagem de forma alguma. No episódio 3, quando Gi-hun conversa com seu amigo, vemos um pequeno erro de produção. Por um segundo, Young-bae está de costas para nós, e aqui podemos ver uma mão ajustando sua camisa. A mão esfrega visivelmente suas costas. Certamente pertence a um membro da equipe de produção. Este erro ainda é visível no episódio, mas se viralizar, a Netflix provavelmente apagará a mão com CGI. Assim como fizeram com o cinegrafista que apareceu em outra cena. A mulher xamã demonstra em várias cenas que tem poderes reais. Por exemplo, quando ela conhece Gi-hun, diz que ele é atormentado por fantasmas do passado e que essas almas o forçaram a voltar aos jogos. Isso é verdade. No episódio 1, Gi-hun tem pesadelos, onde vê os corpos de Sang-woo e Sae-byok, seus amigos do passado. A xamã não tinha como saber disso, mas com seus poderes, descobriu o passado de Gi-hun. Outro detalhe é revelado na mesma cena. A xamã finalmente diz: se conseguirmos sair daqui vivos, farei um ritual para livrá-lo de todo esse karma ruim que você carrega. A mulher diz: se conseguirmos sair daqui vivos, como se soubesse que esses jogos são de vida ou morte. Mas isso não faz sentido, já que nesse momento, ninguém jogou nada, e ninguém morreu. Todos acham que os jogos são apenas por dinheiro, nada mais. Este detalhe estabelece que ela tem poderes reais, e pode prever certos eventos futuros. Em outras palavras, ela não é louca afinal. Em várias cenas, essa mulher deu profecias aos jogadores, até prevendo algumas mortes. Essas profecias podem se concretizar. No episódio 1, Ji-hun tem um pesadelo no qual é visitado pelo Frontman. O Frontman aparece em seu apartamento, usando sua máscara e uniforme preto. Mas isso não deveria ser possível, já que Ji-hun nunca viu o Frontman na primeira temporada. Ele não conhece sua aparência ou uniforme, então não poderia sonhar com ele. A única vez que eles interagiram foi quando Ji-hun venceu os jogos. Aqui, o Frontman falou com ele na limusine, mas Gi-hun estava vendado. Ele nunca viu sua máscara. Na verdade, a primeira vez que Gi-hun vê o Frontman em seu uniforme é no final da segunda temporada. Outro detalhe interessante é que na cena da limusine, Gi-hun ouviu a voz real do Frontman, mas anos depois, ele não a reconhece no jogador 01. No episódio 2, Ji-hun pega um cartão do recrutador. Ele menciona o nome de uma boate e a data de 31 de outubro. Isso é interessante, porque essa data é o aniversário de Ji-hun. Sabemos disso porque seu arquivo de jogador foi mostrado na primeira temporada. Ele revela que nasceu em 31 de outubro. Isso nos faz pensar que Ji-hun não recebeu este cartão por coincidência. O Frontman sabia que Ji-hun estava procurando por ele, então instruiu o recrutador a dar-lhe o convite. O Frontman agendou a reunião para 31 de outubro, porque é um dia especial para Gi-hun. De acordo com o designer de produção da série, os jogos de cada temporada representam os passados dos vilões. Na primeira temporada, todos os jogos e cenários correspondem à infância do idoso Il-nam. Esses eram os jogos que ele jogava quando criança. No jogo de bolinhas de gude, o idoso até diz que este lugar se parece com o bairro de sua infância. Por outro lado, a segunda temporada muda esse conceito. Agora, os novos jogos estão conectados ao Frontman. Esses jogos representam lugares que ele gostaria de ter visitado com seu filho. Lembre-se de que sua esposa morreu grávida. Os novos jogos são o Pentatlo e o Carrossel. Ambos são lugares ligados à criança. O Pentatlo representa a escola que o Frontman nunca conseguiu levar seu filho, e o Carrossel representa uma feira que ele nunca conseguiu visitar. Todos sabemos que a terceira temporada será o final da série. Isso foi confirmado pelo criador de Round 6, o diretor Hwang Dong-hyuk. No entanto, este não será o fim definitivo da franquia. Segundo o diretor, ele estaria disposto a continuar a história com um spin-off. Em uma entrevista, ele revelou algumas de suas ideias. Por exemplo, uma série centrada no recrutador, o misterioso personagem interpretado por Gong Yoo. Eles poderiam nos contar sobre seu passado e como ele se tornou tão importante para a organização. Outra opção seria contar a história do Frontman. Sua vida permanece um mistério, então uma série sobre ele seria ótima. O diretor também mencionou que adoraria fazer uma série sobre os guardas de rosa, para entender melhor os personagens, descobrir de onde eles vêm e o que fazem em seu tempo livre. Essas ideias são ótimas, e tenho certeza de que veremos uma delas ganhar vida, já que a série é um sucesso enorme na Netflix. No jogo da boneca, um homem fica ferido na perna e não consegue mais andar. Ao ver isso, Ji-hun volta para salvá-lo. Isso parece fazer referência à primeira temporada. Na primeira vez que Ji-hun jogou esse jogo, outro homem com uma lesão na perna apareceu. Mas naquela época, Ji-hun não o ajudou. Ele estava tão assustado que escolheu fugir e abandoná-lo. Este é um detalhe interessante, porque mostra a evolução de Ji-hun. Na primeira temporada, ele era um homem bom, mas covarde. Ele nunca teria ousado arriscar sua vida por um estranho. Na segunda temporada, vemos um Gi-hun mais sombrio, mas ele ainda é uma boa pessoa. A diferença-chave é que agora ele é corajoso.
Gi-hun agora é um líder disposto a arriscar sua vida pelos outros. Na temporada percebemos que vários jogadores se conheciam antes de entrar nos jogos. Por exemplo, o youtuber e sua ex-namorada. Há também a mulher idosa e seu filho. O mesmo acontece com Gi-hun e seu melhor amigo. Isso não é coincidência. A organização de Round 6 selecionou cuidadosamente pessoas que se conheciam para que as mortes e traições fossem mais interessantes. Isso não é uma teoria. O próprio diretor da série disse isso. Segundo ele, os organizadores dos jogos selecionaram essas pessoas intencionalmente para criar um maior entretenimento para o público, ou seja, os VIPs. Desde a primeira temporada, a organização nos mostrou esse tipo de truque. No jogo de bolinhas de gude, a organização pediu aos jogadores que formassem pares sem dizer qual seria o jogo. Todos escolheram a pessoa com quem tinham mais afinidade, mas depois, eles revelaram que o jogo envolvia matar seu parceiro. Isso foi especialmente doloroso para jogadores como o jogador 69, que fez par com sua esposa. A organização sempre usou truques como esses para criar mais conflito e tornar as mortes mais emocionantes e dolorosas. A segunda temporada introduz uma mudança em comparação aos jogos anteriores. Desta vez, os jogadores podem votar após cada jogo para decidir se continuam ou saem. Isso não aconteceu na primeira temporada. No passado, eles só tiveram direito a um único voto, nada mais. Por que essa mudança foi feita? Segundo o diretor da série, foi para criar mais conflito entre os jogadores. Ele queria expressar que, no mundo real, as pessoas sempre encontram maneiras de se dividir, seja por classe social, religião ou etnia. Os votos representam essa divisão. Por isso, é tão importante na série dividir os jogadores em dois grupos. Eles até dão adesivos para que possam ser imediatamente identificados. Dessa forma, os jogadores podem odiar aqueles que votaram contra eles. Quando somos apresentados ao jogador youtuber, descobrimos que ele enganou seus seguidores, vendendo-lhes uma criptomoeda. Eles nos contam que ele fez isso por meio de seu canal no YouTube, chamado MG Coin. O interessante é que, se procurarmos esse nome no YouTube, veremos que o canal existe. Ele tem a foto de perfil do jogador da série e já possui 26 mil inscritos. Claro, o canal não vende nada, apenas faz upload de vídeos genéricos sobre criptomoedas. Duvido que a Netflix tenha criado esse canal. Muito provavelmente, um fã da série o fez por diversão. No jogo do Pentatlo, há uma cena em que o jogador 120 dá um tapa no xamã. A cena parece muito real, e isso porque o tapa foi realmente real. O ator Park Sung-hoon, que interpreta o jogador 120, explicou isso em entrevistas. Segundo ele, a ideia original era que o tapa existisse, mas deveria ser suave. Infelizmente, o ator calculou mal e bateu mais forte do que o pretendido. Nos bastidores, podemos ver um vídeo da atriz colocando gelo na bochecha. O golpe realmente a machucou. O ator pediu desculpas muitas vezes por esse erro e se sentiu muito mal pelo acidente. Recentemente, surgiu uma teoria indicando quem serão os últimos sobreviventes dos jogos. Tudo se baseia neste pôster, que estou mostrando para você. A teoria afirma que esses três personagens serão os finalistas: Ji-hun, o jogador youtuber, e a jogadora grávida. Mas por que eles seriam os escolhidos? Bem, porque na primeira temporada, a Netflix lançou um pôster idêntico a este, e nesse pôster, podíamos ver Sang-woo e Sae-byok nas mesmas posições. Eles foram finalistas com Gi-hun, e como você pode ver, ocupam os mesmos lugares que os jogadores do pôster atual. Na verdade, há mais conexões. No pôster antigo, vemos o idoso Il-nam, à direita de Gi-hun. Na época, ele era o vilão infiltrado nos jogos. E no novo pôster, o frontman está à direita porque ele é o novo infiltrado. As semelhanças são evidentes. Se você me perguntar, essa teoria faz sentido, já que nos disseram há um tempo que a jogadora grávida seria muito importante. Em várias cenas, o frontman é mostrado sendo amigável com ela, porque ela o lembra de sua falecida esposa. Além disso, na segunda temporada, há uma cena em que a mulher xamã dá uma profecia para Gi-hun. Isso indica que Gi-hun está destinado a salvar essa mulher. Isso significa que a mulher grávida definitivamente estará na final. E nesse caso, seu ex-namorado pode acompanhá-la. O que você acha da teoria? Durante o jogo do Pentatlo, a jogadora grávida nos conta que quando jogou Daxi com o recrutador, ela venceu mais vezes. Isso explica muitos detalhes. Por exemplo, deixa claro por que ela não tem marcas de tapas como seu ex-namorado. Ela perdeu algumas vezes, mas como venceu mais rodadas, tinha o suficiente para pagar a penalidade e evitar ser atingida. Outro detalhe interessante é que quando a conhecemos pela primeira vez, ela está em uma clínica de aborto. Provavelmente, ela ia usar o dinheiro que ganhou do recrutador para pagar pelo procedimento, mas no final, mudou de ideia e decidiu entrar no Round 6 para ganhar dinheiro para seu bebê.
A organização por trás do Round 6 tem muitos truques sujos para criar conflitos entre os jogadores. Uma dessas manobras envolve reduzir a comida à medida que os jogos avançam. Na segunda temporada, após o jogo da boneca, os jogadores receberam um almoço muito completo. O amigo de Gi-hun até ficou surpreso com a quantidade, mas no episódio final, eles receberam apenas uma porção muito pequena. Isso não foi acidental. A organização fez isso para que os jogadores se tornassem gradualmente mais irritáveis. Pessoas com fome são mais propensas à violência. Isso é muito útil para empurrar os jogadores a se matarem. Essa técnica não é nova. Também a vimos na primeira temporada. No primeiro jogo, Gi-hun recebeu uma grande quantidade de comida, mas depois, eles receberam apenas um ovo cozido e um refrigerante. Essa falta de comida fez com que o jogador 101 roubasse comida de outros jogadores e até matasse um deles. Round 6 tem muitos truques como esse, para manipular os jogadores e criar conflitos entre eles. Graças a vídeos dos bastidores, sabemos que muitas cenas foram deletadas da série. Por exemplo, no jogo do Pentatlo, o amigo de Thanos é responsável por girar o peão, mas no episódio da Netflix, só vemos ele conseguindo, nada mais. Nos bastidores, é diferente. Neste vídeo, vemos ele tentando girar o peão, mas ele falha várias vezes. Em resposta, o jogador 380 o insulta por errar. Na terceira tentativa, ele já está muito nervoso. Suas pernas até tremem de medo. Felizmente, ele finalmente consegue. Tudo isso foi cortado da série. Talvez a parte mais importante tenha sido o momento em que o jogador 380 o insultou. A cena estabelecia que a partir desse ponto já havia algum conflito entre os dois jogadores. Isso é muito relevante, considerando que o cara acabaria matando a garota no final da temporada. Com a cena deletada, faz muito mais sentido, porque ele guardava algum ressentimento contra ela. A intervenção de Gi-hun mudou vários detalhes nos jogos atuais. Por exemplo, na primeira temporada, o jogo da boneca era extremamente letal. Apenas 201 jogadores sobreviveram. No entanto, na segunda temporada, 365 pessoas foram salvas, quase o dobro. Isso aconteceu graças a Gi-hun, ajudando muitos jogadores, e talvez todos tivessem sido salvos se tivessem ouvido ele desde o início. O dormitório dos jogadores apresenta as camas empilhadas umas sobre as outras. Esta foi uma ideia da designer de produção da série. Segundo ela, sua intenção era que as camas dessem a ilusão de serem caixas empilhadas dentro de um armazém. Isso foi pensado para representar que os jogadores não são pessoas. Eles são objetos acumulados em uma sala. Em Round 6, as pessoas não têm valor. Elas são apenas como itens armazenados em um local. Eles não têm quartos privados e não demonstram personalidade em suas roupas. Todos vestem as mesmas roupas e compartilham o mesmo espaço. Na cena pós-créditos, nos mostram qual será o novo jogo da terceira temporada. Todos nós já vimos as bonecas, que serão as protagonistas do jogo. No entanto, alguns fãs perceberam algo interessante. Acima da boneca, podemos ver um tipo de corda, e acima dela, há algo que parece um holofote. Segundo alguns fãs, isso significa que o jogo consistirá em se mover enquanto as luzes se acendem e apagam. Seria semelhante ao primeiro jogo da temporada, mas neste caso, a boneca terá controle sobre essa luz em sua cabeça. Quando a luz estiver acesa, os jogadores devem se mover enquanto ela os observa. Mas tudo mudará quando a boneca apagar as luzes. Aqui, os jogadores terão que se mover no escuro, e a boneca masculina os observará com um sistema de visão noturna. Essa ideia não é tão absurda. Na primeira temporada, vimos como o frontman usava uma câmera infravermelha para ver os jogadores no escuro. A boneca masculina poderia usar algo semelhante. A série se destacou muito pelo uso de cores características em seus personagens. Essas cores têm um significado muito profundo. No caso dos jogadores, eles usam a cor verde porque, durante a infância do diretor, era muito comum nas escolas. As crianças na Coreia do Sul usavam verde em seus uniformes. Por outro lado, os guardas usam rosa porque é o completo oposto do verde. Se olharmos para um círculo cromático, notaremos como o rosa está exatamente na frente do verde. Isso significa que ambas as cores sempre serão claramente distinguíveis à primeira vista. Outro detalhe é que, inicialmente, os guardas seriam vermelhos. Essa cor era chamativa e funcionava muito bem, mas a produção decidiu mudar porque queria evitar confusão com os personagens de Money Heist. Nessa série, os ladrões usam uniformes vermelhos, que se assemelham aos de Round 6. A produção mudou a cor para rosa, para que os guardas não fossem confundidos com os ladrões daquela série popular. Assim, eles conseguiram sua própria identidade, e aparentemente funcionou. Os guardas de rosa se tornaram icônicos por si próprios, sem serem relacionados a outra série. O jogo do Pentatlo consiste em um circuito de vários jogos, e os jogadores têm apenas 5 minutos para completá-lo inteiramente.
Segundo o diretor da série, Hwang Dong-hyuk, esse teste foi originalmente planejado para durar 10 minutos por equipe, mas quando chegou a hora de filmar, ele ficou surpreso ao ver que a maioria dos atores conseguiu completar o circuito em 5 minutos. Graças a esse detalhe, ele decidiu mudar o roteiro para que o teste durasse apenas 5 minutos. E é assim que o vemos na série. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir. Meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.